bom, pode registrar. Amém, 1 pode hora. começar. Eu quero que os irmãos abram suas Bíblias, amados irmãos, no capítulo 19 de Atos. Deus me manda falar sobre a jornada nossa, da igreja, amém? Amém. Capítulo 19 do livro de Atos, a terceira viagem missionária de Paulo. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? Em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E falavam línguas e profetizavam. E estes eram ao todo uns 12 varões. E entrando na sinagoga, falou ousadamente, por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas, como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os habitantes na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Meu Deus, eu te imploro, fala que teus servos ouvem. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Caia por terra as barreiras, caia por terra as escamas dos olhos e seja desfeito toda a muralha do inferno que intenta bloquear a voz da tua palavra. Amém. Eu quero começar esta palavra dizendo que nós temos em mãos este mesmo Espírito Santo, esta mesma palavra, este mesmo poder de ministração do Evangelho que Paulo recebeu. No capítulo 9 de Atos, versículo 19, tem um título, inclusive, que diz: o perseguidor é perseguido, porque ele era um perseguidor atroz, de quem mencionava o nome de Jesus. E eu não estou falando isso para exaltar Paulo, porque ele era um homem perseguidor do Evangelho. Ele se chamava Saulo. E, ao se converter, passou a se chamar Paulo. E agora este homem que veio das trevas, da perseguição de cristão, devido à sua brutalidade de ignorância espiritual, ele passa a defender aquilo que ele perseguia. Isto se chama conversão. Ele passa a defender todos os argumentos contrários a tudo que ele tinha aprendido e de corpo e alma se empreendia em jornadas de matança contra os cristãos. Agora, Paulo, no capítulo 19, está falando que ele deixou Apolo lá em Corinto, ele fazia parte de uma grande jornada que ele ia fazendo discípulo, pregando o Evangelho. E ele ficou sabendo que eles não conheciam o batismo nem sequer no nome de Jesus Cristo.
receberam o batismo do arrependimento, que João anunciava: arrependei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. E João só explicava que o homem nasce debaixo da maldição do pecado. Em pecado me concebeu a minha mãe, disse o salmista Davi. Fomos gerados em Adão debaixo da praga da desobediência. Por causa da maldição do pecado, nós todos pecamos em Adão. E não tem como chegar a Deus do jeito que nós ficamos, porque é natural que fujamos de Deus, nos escondamos de Deus, porque Adão se escondeu, ele não quis ficar de frente com aquele que ele traiu, porque conhecendo Deus igual conheceu, ele sabia que corria grande risco após a sua desobediência. Satanás nos tirou a consciência do perigo que nós corremos ao praticar o pecado liberalmente, mesmo conhecendo o caminho da salvação. E nós mesmos, os crentes que fomos batizados e que não fomos batizados devidamente, não recebemos completamente a mensagem da salvação, não podemos dar o próximo passo. O crente não pode ficar agarrado na palavra da salvação em círculo, sem manifestar a santidade que isto produz. Ele precisa caminhar, ele precisa mergulhar, ele precisa crescer, para que não esteja morto em seus pecados e delitos, no meio do povo de Deus, produzindo males, produzindo orgia, produzindo pecado, lascívia, fofoca, dissensão, medo, incredulidade, conflito de casais, de famílias, porque não recebeu o espírito de vida, não recebeu o espírito de santidade que desce de maneira natural sobre a sua alma e faz dele uma nova criatura. Ele deixa de ser uma criatura para ser regenerado pelo poder da salvação em Cristo Jesus através da unção do Espírito Santo. Nós temos 3 vezes Deus na terra. Primeiramente, ele se manifestou a Moisés e falou com Moisés face a face, pelo que Moisés tremia quando ia subir o monte, e ninguém tinha coragem de subir o monte e falar face a face com Deus. Tinha medo de ser consumido, porque a glória de Deus consumiria qualquer pecador que se aproximasse dele. Mas este Deus misericordioso, ele desceu à terra, ele se humilhou sendo Deus, ele desceu como Deus que era, para buscar nós, para nos salvar, para nos libertar do poder da morte. E então agora ele faz acordo com Israel através de Moisés, ele arranca o povo hebreu do Egito, para onde eles foram cativos, transformados em escravos, e na escravidão peregrinaram amaldiçoados. Chega agora uma época que Deus multiplica os varões no povo dele para sair do Egito com varões. Ele programa retirar aquele povo que errou, que pecou, que transgrediu das garras de Faraó, o dominador da época. E agora o que ele faz? Ele chama Moisés, que desde criança foi preparado, e Deus lhe deu circunstância através da sua mãe, que o colocou no Rio Jordão para ser educado num planejamento maravilhoso que ela teve pela a princesa do Egito. Agora Moisés, formado nas ciências egípcias, formado nas estratégias egípcias de guerra e tudo mais, mas também tinha conhecimento dos ídolos, dos deuses egípcios, mas a eles não se apegou, porque Deus inflamou seu coração para desejar a sua origem, para ter vontade de rebuscar a sua origem. E agora, varão, 40 anos, Deus vem e fala com Moisés fugitivo por ter
matado um homem que espancava um hebreu. Agora, Moisés fala com Deus na sarça ardente. A sarça é símbolo de deserto, a sarça é símbolo de resistência, é um arbusto espinhoso que resiste à temperatura seca, árida do deserto. E agora Deus inflama aquela sarça e fala com Moisés, igual ele falou comigo pela sua grande misericórdia e disse, te enviarei como me pedes. O teu ministério dentre os homens se chamará sarça ardente, porque assim como a sarça, um arbusto espinhoso, insignificante, você arderá na minha mão. E há de ser que quem me ouvir será abundantemente abençoado, quem me ouvir através de ti. E tratarei duramente os que fizerem pouco da minha glória na tua vida. E nunca Deus me permitiu grandiosidade ou grandeza, mesmo que eu quisesse. Sempre Deus me usou para levantar ministério que estava caído, para abrir ministério para aqueles que tinham o chamado, né? Quantos ministérios, graças a Deus, Deus me usou para abrir e deixar em funcionamento. O pastor veio de fora para pegar dali para frente, porque ele me chamou para isto, para andar pelas ruas, pelos valados, para falar com fétidos, urinado, cagado, para tirá-los da sarjeta. Deus me inspira amor por todo e qualquer perdido, para os luxuosos que nas suas mansões têm vontade de suicídio. Deus me fez até como se fosse psicólogo, fazendo cura interior. Fiz cura interior num homem de 91 anos, pai de um pastor amigo meu. E ele só partiu depois que foi sarado, porque ele era cristão por 70 anos e não tinha a santidade do Espírito Santo. E ele recebeu o Espírito Santo e foi para a glória, conhecendo a virtude do Espírito Santo. Porque Deus faz esta obra. Aquele que atenta na miséria, aquele que atenta para a mediocridade do perdido e com amor, ele chama a atenção de Deus. Ele atrai os céus se abrem para agir em favor daquilo que ele propõe para agradar a Deus. Não tem nada que bloqueia a salvação na tua boca, na tua vida, se estenderes a mão, se estenderes para Deus o teu carinho para com o seu semelhante. Porque amar a Deus, pelas bênçãos dele, pelo poder de destruição que ele tem, não fazemos vantagem nenhuma ao conhecermos que seremos destruídos. Não fazemos vantagem nenhuma. Um bandido nos faz render no bico de um rifle e nos faz fazer agrado a ele. Deus se agrada daquele que voluntariamente se oferece como canal de vida, de perdão, de amor, e certamente seremos negados, seremos resistidos, seremos acusados injustamente. Igual, graças a Deus, eu fui e tenho sido. E nada disto me fere, porque ele me chamou e eu pedi para ele que queria as almas. Eu pedi para ele que eu queria amar. Eu queria ser como Jesus. O pastor perguntou, quem que você deseja ser igual? E todos os domingos ele perguntava, mas eu não respondia, eu não tinha coragem. O dia que ele insistiu, eu falei, pastor, eu sei quem eu sou aqui dentro dessa igreja e sei como todos me veem por causa do meu passado, mas eu quero ser igual a Jesus. Eu não quero me igualar a qualquer outro grande pregador que faz e acontece e faz descer fogo do céu. Nada disto me interessa se eu não for igual a Jesus. Eu quero ser manso, porque tem uma ira dentro de mim que quando eu vejo, eu já voei nas pessoas que me magoam. E eu quero ser manso. Eu tenho raiva de mim. Eu não gosto de ser assim, mas eu sou. E eu não tenho como fugir de mim. Quando aquele cantor Marcos Antônio fez esse hino, é impossível eu fugir de mim para não sofrer comigo. A primeira vez que eu ouvi, eu aprendi todinho.
porque ele é uma realidade na minha vida quando eu estou fora da unção. Se eu sair da unção, eu viro aquela fera, e eu detesto aquela fera. Então eu quero implorar vocês que se deixe usar por Deus, se deixe transformar pelo poder de Deus. O apóstolo Paulo, ele foi levando o que recebeu. Ele perseguia os cristãos, mas agora ele se converteu a um cristão a exemplo de Jesus. E ele então indagava: que tipo de crente você é? Ele indagava para aqueles crentes agora, lá em Éfeso. Ele indagava, né? Lá tinha um homem, Demétrio, que criava tumulto, fazia as coisas para bagunçar a pregação. Paulo chegou lá e falou para eles: vocês já receberam o Espírito Santo quando creram? Irmãos, eu pergunto, os crentes, seus irmãos de igreja, já receberam o Espírito Santo quando creram? Porque se não receberam, é uma falta de vocês. Fala para eles receber o Espírito Santo. E não fique esperando que eles falem em línguas, que eles comecem a profetizar, igual foi a reação do princípio, ou igual foi na igreja tal. Não é preciso buscar esses sinais aparentes. Se você crê, o que recebe, crerá. Se você tratá-lo como quem tem o Espírito Santo habitando nele, ele vai reagir com a mansidão do Espírito Santo. E ele vai se habituar, e ele vai gostar, porque eu recebi o Espírito Santo, e eu recebi sozinho, porque a forma que os irmãos faziam, não estou falando mal deles, se não fosse eles, eu não estaria aqui, mas a forma que eles faziam, e que eles recebiam, eu não alcançava nunca. Ainda que eu jejuava, passava a semana inteira sem pôr nada na boca. Passava a noite sozinho no monte. Eu não recebia pelos critérios deles. Só recebi o Espírito Santo quando eu falei: Deus, o Senhor não me ama. Eu quero ser batizado. Eu quero ter em mim o Espírito Santo para ele me dominar, para ele mudar as minhas vontades, porque eu não posso fazer isso de mim mesmo. Assim eu vou me perder. Eu vou me perder. Ensina isso para as irmãs. Não tem como elas salvar seus maridos, seus filhos, se não forem batizadas no Espírito Santo. E quando orar, põe a mão sobre ela e fala para ela: receba o Espírito Santo. E basta. Converse sobre o Espírito Santo, sobre como ele é na sua vida, e vai para casa. O Espírito Santo vai chamar elas na linguagem delas, na fé delas, na história delas. Vai sarar elas, igual fez comigo. Por que não faria? Se fez comigo, a não ser que as irmãs não acreditem no que eu estou falando de mim. Porque agora não é a questão de Deus querer ou não. Nós estamos qualificando quem recebe e quem não recebe. Estamos passando essas qualificações para eles, esses julgamentos para eles, estamos passando essa condição para eles. E eles, então, não encaixam nelas e desistem, e passam a viver uma vida dentro da igreja sem a graça. O nome maldito é desgraçado, fora da graça. Você recebe bênção, ele olha e chora, e ora, e não recebe. Você faz corrente e recebe, ele faz corrente e fica acorrentado. Você faz voto e recebe, ele faz voto e fica votado. Não recebe, porque ele não recebeu a aliança do Espírito Santo. Deus fez uma aliança com Moisés e impetrou a lei. Ninguém pode cumprir, nem pode cumprir até hoje. Somos testemunha disto. Israel está lá, apanhando, sofrendo perseguição até hoje, porque não conseguem cumprir a fé de Abraão. Não conseguem.
porque estão andando pela lei de Moisés. Não estão andando pelo carinho que Deus tratava Abraão, voluntariamente. Agora, a fé de Abraão só entra no nosso coração, a ponto de falar com Deus, ouvir Deus, andar com Deus, pelo batismo no Espírito Santo. Jesus Cristo trouxe a nós a salvação da aliança que estava quebrada. Ele resgatou e implantou uma nova aliança que não é mais pelo cumprimento dos 10 mandamentos, mas pelo crente, pelo o cidadão, a cidadã, o homem, a mulher, que se assumir como pecador, indigno de Deus, indigno de andar em santidade, indigno de andar em justiça, indigno de ser bom, indigno de ser marido, indigno de ser filho, indigno de ser cidadão, impróprio para a existência. Esta é a condição de Deus. Se arrepender do que você é. Não é de pecado que você faz a lista. Arrependa-se da natureza adâmica que prevalece em você o tempo todo. Eu arrependo é assim. Eu me arrependo de ser quem sou. E assim me deixo conduzir pelo Espírito Santo. E ele me ensina. Me faz chorar. Mas não por dureza de tratamento que ele me dá, mas porque me trata com todo carinho. E agora, a condição de Paulo para a prosperidade da pregação dele era esta: vocês já receberam o Espírito Santo quando creste? O que ele estava dizendo é que no primeiro dia que você pregou o evangelho para alguém, segundo esta lição de Paulo, você deveria falar para ele: olha, veio Jesus Cristo, morreu para nos salvar. Aliás, antes de Jesus Cristo morrer para nos salvar, ele enviou um homem chamado João Batista e mostrou a primeira necessidade do homem para aliançar com Deus. A primeira necessidade não é aceitar Jesus. É arrepender-se de ser quem é. É arrepender-se dos seus pecados, dos meus pecados, dos nossos pecados. É arrepender da natureza adâmica que prevalece em nós e que faz uma caminhada de amargura, de maldição, de praga. Quantas famílias debaixo de maldição? O irmão matou o pai matou o filho, e é de certa e tal. E maldições, divórcios e mais divórcios, adultérios e mais adultério, homossexualismo, lesbianismo, todas as pragas provenientes da natureza humana do pecado. Ensina eles a se arrepender de ter tido essa origem. Ensina eles a tirar da boca deles a palavra que Satanás ensinou. Mas que tem que pagar é o Adão. Não fui eu que pequei, eu não comi do fruto. Tem que matar aquela Eva. Tem piadas, tem muitas brincadeiras que enlaçam a alma dos homens na terra. E através dessas mentiras, eles são tirados da responsabilidade do pecado, são tirados da responsabilidade de apenas assimilar, assumir, se arrepender e confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Senhor, eu te recebo como Senhor da minha vida. Salva a minha alma. Eu creio que o Senhor pagou o preço e eu creio que estou quitado com Deus a partir de agora. Faze-me um discípulo teu. E agora o segundo passo. Você não recebe para ficar só em você. Eu ouvi um pregador falar uma vez, que eu não conheço lá, que o Mar Morto é um mar morto porque ele só recebe água. Ele não deságua. Parece que ele tem um fundo arenoso, que a água vaza por ali e os peixes ficam presos ali. Então a morte impera ali. Ele recebe águas de rios frutíferos, cheios de peixe. Mas chegando lá,
os peixes não conseguem sair mais, e o sal vai intensificando e eles morrem. Quem recebe não dá, morre. Morre. Nós somos fonte d'água. Nós recebemos de Deus e só temos vida em nós mesmos se nós doarmos o que transborda em nós. Senão, nós vamos ficar salgados, até virar esse peixe, como é que chama? Esse peixe aí de Natal. Aquela coisa seca e que é sal puro. Bacalhau. Bacalhau. Glória a Deus. Obrigado, pastor Maria Rita. Então, veja bem, eu não tenho teologia, não, gente. Mas eu tenho convicção do que eu estou falando. Eu vivi, vivo e continuarei vivendo o que eu estou falando. Pode me chamar para provar. Pode me pôr à prova. Eu vivo o que eu estou falando, porque eu estava morto mesmo. Eu não fazia conta da minha vida. Eu ia morrer de todo jeito. Morrer no meu pecado. Porque eu não aceitava a injustiça. E para mim eu era injustiçado. Mas quando o pastor Eliseu me explicou que eu era tão injusto quanto aqueles que eu acusava, e que eu fui e levei Jesus àquela cruz, e eu falava, não estava lá. Assim que ele me explicou, eu falei, pastor, então eu preciso de couro mesmo. Eu preciso sofrer mesmo. E como que eu faço para arrancar isso de dentro de mim, então? E ele me falou isso. Receba Jesus Cristo como seu Senhor. Mas eu já recebi, não. Você falou que recebeu. Se você tivesse recebido, ele seria seu Senhor e seu Salvador. Recebe ele como Senhor. E ele te salvará. Se você não o vê como Senhor, ele não tem que te fazer esse favor sem você dar retorno. Você vai continuar morto. A aliança é essa. Mas eu tenho que morrer? Não, você não tem que morrer. Ele já morreu no seu lugar. É por isso que ele exige que você se submeta a ele e o receba como Senhor e creia que ele é o Salvador. Mas eu creio, então recebe. Deixa Jesus Cristo tratar com você daqui por diante. E quem ele quiser vai levantar contra você. Quem ele quiser. E você sabe qual é a lição? Se te der um tapa na cara, eu sei, dá outra face. Pois é, você já sabe. Então cumpra. Se você é dele, é isto que ele requer. Agora, se você não tem disposição para isso, some daqui. Para de me encher a paciência. É assim que ele pregou para mim. E eu amo aquele homem. Eu amo ele. Sou louco com ele. A mulher dele não gosta de mim, porque eu era muito ruim de lidar. Era ruim. Eu era cobrador. Tinha que me explicar para onde foi os dias, por que esse negócio. Eu era pecador. Mas é um pecador praticante, consciente que tinha direitos a meu favor. Pensa que as pessoas não acham que estão certo, não? Acho que elas pensam que estão errado em alguma coisa. Elas falam assim, não, isso assim, isso assim, realmente, só essa parte que eu estou errado. É assim. Isso aí eu pago o preço. Mas esse monte de coisa que você está me falando, você está me falando de coisa lá do começo do mundo, rapaz, eu não vou ser culpado por isso, não. É assim mesmo que eles pensam. E é assim que Satanás os convence. Impõe a mão sobre os que crêem. Não deixa a pessoa aceitar Jesus Cristo e batizar o batismo que não é do Espírito Santo somente. Recebeste o Espírito Santo quando creste? Recebi o batismo de João. Ou seja, eles se arrependeram. E daí? Ficou só nisso. A confissão que estava constando no reino celestial é: fulano de tal se arrependeu publicamente dos seus pecados e foi batizado para provar isso. Pronto. Mas eles precisavam de um outro batismo, que era receber Jesus Cristo como Senhor, como seu substituto na cruz do Calvário. Eles também teriam que receber. Após receber este,
Não acabou. Eu subirei ao Pai e rogarei por vós, e vos enviarei o Espírito Santo, e ele estará convosco e habitará em vós. Ele estará convosco todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias, até a consumação do século. Não teria como se afastar dele. Não tem como o Espírito Santo se afastar de você. Mas tem como você negá-lo. Você pode dizer não para ele. E só diz não, porque você não tem essa consciência. Porque eu não tenho essa consciência. Porque se eu tiver essa consciência, eu não quero que ele se afaste de mim por nada. Não tem carro novo, não tem briga a meu favor, briga contra mim, não tem nada. Nada, nem a vida e nem a morte. Não pode me separar do amor de Deus. É ele que me ama assim. Não é eu que o amo assim, não. Mas até por burrice e egoísmo, eu não posso abrir mão dele, porque eu sei que se abrir mão dele, eu morro. É uma corda atada em mim para mim não morrer afogado. Se eu soltar, eu morro. Viva! Servir ao Senhor com alegria. O Espírito Santo desceu sobre aquelas pessoas, só com o conhecimento de Paulo. Mas até então, eles eram batizados no batismo de João. Nem tinham passado pelo processo do evangelho da salvação. E nós temos 3 fases. Não cumprimos a lei, mas temos em Jesus uma chance de sermos quitados do nosso débito, através de assumir Jesus Cristo como vivo, aquele que foi morto e reviveu, ressuscitou, venceu a morte. Esta é o testemunho necessário para que Jesus seja o nosso Senhor. Se não cremos que ele está vivo, não cremos que ele existe. Não cremos que ele nos conduz, nos guarda, nos livra. E inventamos que ele nos ajuda. Mas eu não sei como, se ele não ressuscitou. Ressurreto, ele deu instrução. Permanecei em Jerusalém. Permanecei em aliança. Permanecei em comunhão. Permanecei imutável. E isso ele está falando hoje para quem? Para quem recebeu Jesus Cristo, não recebeu o Espírito Santo e está num período de se achegar, de ser sarado. O que eu chamo, com os que me ouvem, de cura interior, libertação das lembranças amargas, dos traumas, das coisas que perdeu no passado e que não consegue desgarrar, das maldições que persegue de perto, da herança dos vícios, das pragas culturais, das pragas de família, dos espíritos chiuriadores, espíritos familiares que acompanham os nossos ancestrais e acham legalidade sobre a nossa vida. E eles nem sabem por que têm medo de barata, nem sabe por que sai correndo quando um rato aparece e pula. A minha irmã, gente, fugindo de um sapo, atravessando a rua depois de chuva, fugindo de um sapo na beira da rua, pulou na frente do carro. Foi assim por um triz que não morreu. Entende? Porque quando nós lá do interior, choveu, e a mãe cobria os santos tudo, por causa de Santa Bárbara, por causa de chuva forte. Tinha que cobrir as imagens. Nós cobrimos. Nunca percebemos que imagem era coisa ruim, mas tinha que cobrir para não acontecer o mal, para o vento não tirar telhado e tudo mais. E para Santa Bárbara nos proteger. Então, cobria as imagens. Mas na cabeceira da minha mãe tinha um terço
de madeira com a imagem de Jesus crucificado, grandão assim, pendurado. E ele nós não cobrimos. Mesmo porque não achou necessário, era de Jesus, né? Capaz de Jesus poder ficar. Uma coisa assim. A mãe não cobriu o santo. Depois que estava chovendo, trovejando muito, relampeando muito, aí nós fomos para o quarto da mãe, entendendo que o quarto da mãe era mais bento, era mais santo. Quando chegamos no quarto da mãe, tinha um sapo, uma rã, de pendurado em cima do crucifixo, segurando ele. Uma coisa terrível. Aquilo fez um pânico em nós. Nós saímos correndo. Uma irmã minha passou num varal de arame farpado, que estava arriado, pegou aqui perto do olho dela, quase furou o olho dela. Caiu no chão. E foi um desastre. E tem centenas de desastres que Satanás provocou contra a minha casa. Hoje eles estão dormindo no Senhor e o que está vivo está servindo o Senhor. Aleluia. Porque eu chorei com eles. Receba o Espírito Santo. Nós recebíamos o guia lá no centro. Nós ficávamos dançando lá e o Espírito tomava nós. Será que você não pode ficar com fé que o Espírito Santo quer entrar e viver e habitar em você? Não é por seus méritos. Não pague tributo. Não quero oferenda. O Espírito Santo não quer oferenda. Ele quer a sua fé em Deus. Ele quer a sua humildade. Ele quer a sua submissão. Senhor, manda em mim. Domina a minha vontade. E se eu tiver vontade contrária, o Senhor não me dominar, o Senhor que é responsável. Eu não responsabilizo por coisa nenhuma ruim daqui para frente, porque eu entrego as rédeas do meu querer ao Senhor. E se o Senhor não me parar, eu não tenho culpa. Foi assim que eu falei com Deus. E Deus me domina. Quantas vezes eu ia tentar uma coisa para um lado, ele não. Ponto. Ele é Deus. Eu só preciso saber isso. Ensine as pessoas, antes de tudo, o temor de Deus. Porque o temor do Senhor é o princípio. Depois, o conchavo da aliança. Não é assim que a gente namora, a gente está com medo daquela mulher não ser boa, daquele homem não ser bom, mas o medo vai saindo depois da relação, depois do relacionamento. Relacionamento. Relar é esbarrar, ó. Relacionar, tocar, conviver. Não é ele lá em cima, eu sei aqui embaixo. Não é, ô fulano, pega com Deus, você consegue, Deus. Eu que não trabalho, você vê que se o meu braço não me der a solução, quem que vai me ajudar, meu filho? Quanto eu ouço isso aqui, nesses mineiros ignorantes aqui, igual eu sou? Quantos? Irmãos, mas Deus manda nós amar eles igual ele. Ele nos capacitou. Se você tem o Espírito Santo de Deus e não ama seu irmão, você está mentindo. Se você não suporta um tipo de gente, não vai com a cara de um outro tipo de gente, você está mentindo. O Espírito Santo não faz acepção. E a nossa cara não é grande coisa, não, irmãos. Olha direito. Tem hora que a gente está azedo, acorda para a chuva. Ele não quer conversa. Mas o Espírito Santo para de nos amar, de nos habitar em nós, de nos instruir. Não, nós tapamos os ouvidos. O apóstolo Paulo falou com um tipo de gente aqui que servia a outros deuses. Apolo, não sei o que lá, Diana. Mas receberam o Espírito Santo. O fogo foi sendo derramado. A igreja foi sendo estruturada. E dentro de pouco tempo, Paulo estava escrevendo: a igreja que está na casa de pontinho, pontinho, pontinho. Porque já tinha igreja na casa de fulano, igreja na casa de Beltrano, já tinha representantes de Jesus instalado eclesiasticamente para divulgar pela sociedade. Nós somos servos do Deus Altíssimo. Nós servimos a Jesus Cristo. Mas você não pode falar nisso. Você tem que reverenciar César. Ave César. Ave César nada. Ave só voa.
Não tem ave César comigo, não. Você vai para a guilhotina, manda descer a lâmina, se não tiver outra saída. Mas se Deus quiser, ele pode me livrar. Se não, saiba que não me prostrarei diante da tua vontade, ignorância ou ídolo. Não me prostrarei diante da tua ameaça. Tem gente que justifica abandonar a presença de Deus porque está passando fome. Para isso, Jesus Cristo ficou lá no deserto, lá, sendo tentado pelo diabo. Então, nós não temos desculpa. Pare de rejeitar a Deus como Senhor e aceitar como Salvador. Aceitar como Senhor e Salvador e não aceitar como dirigente, orientador, dominador e habitação em você. Amém. Amém? Eu quero parar aqui, porque já está completando os 30 minutos. Falta 20 minutos ainda para 30 minutos, mas eu vou ficar só nos 10 minutos mesmo, né? E... Amada irmã Rita, que Deus te multiplique na terra. Amém. Que Deus multiplique discípulos da sua existência, do seu expressar, da sua vontade, da sua resiliência, da sua constante penitência voluntária. Amém. Porque eu sei que você faz por prazer. E que todos nós possamos seguir o exemplo uns dos outros de ânimo, de confiança, de persistência. Amém. E não deixar que os nossos irmãos prossigam sem receber o Espírito Santo. Vai com carinho, mas pergunta à pessoa, impetra sobre ela o Espírito Santo. E ora por isso, e chora por isso, para ela aprender a se apresentar e receber o Espírito Santo. Ninguém de nós é para viver sem o Espírito Santo. Ninguém. Não tem esse que foi escolhido para ser batizado. Isso é mentira de crente carnal, que não tem persistência. Amém. Se eu não tivesse recebido, estaria buscando até hoje. Amém. E não foi fácil, mas foi grandioso. Amém. Eu agradeço a oportunidade e essas humildes palavras em nome do Senhor Jesus Cristo, que fez de mim vaso de honra. Aleluia. Minha mãe partiu feliz com o Senhor no coração. Meu pai foi lá em casa, 4 meses antes ou 6 meses, não sei, antes de morrer, para mostrar, exibir para mim o diploma de batismo que recebeu da Igreja Quadrangular. Sendo que ele falava para mim que nunca ia ser crente. Aí sumiu. Quando ele voltou lá, voltou com diploma. É assim que Deus faz. Foi se rendendo. Amém. Glória a Deus. Obrigada, pastor Tarcísio. Glória ao Orem Pai. pelos meus, que eu tenho N resistência. É no filho, é no sobrinho, é no neto, enfim. Mas a obra continua. Deus quebra toda a resistência de todos. Quebra tudo, barreira. Não Ele tem é Deus. resistência para Jesus. Na hora que ele, no tempo de Jesus, não há resistência. Amém. Glorifica o nome do Senhor Jesus na sua vida, pastor Tarcísio. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, né? E Jesus, ele enviou o Espírito Santo para capacitar os discípulos. E é por isso que Jesus nos envia o Espírito Santo, para nos capacitar, porque de nós não sai nada que preste. Então, quando vem do alto, por isso que Jesus esteja ali, para ser revestido de todo o poder que vem do alto, né? E logo que Paulo orou, né? Paulo fez, né? Paulo era muito inteligente, fez a pergunta. E eles nem conheciam Jesus. Eles foram batizados, simplesmente eles foram batizados nas águas. Mas eles não conheciam Jesus de caminhar, né? Só de ouvir falar. Mas eles foram batizados. E Paulo perguntou, e eles nem sabiam dizer. E logo que Paulo orou, né? Foram aqueles homens batizados, e sinais acompanhavam os primeiros cristãos daquela época, né?
na igreja primitiva de Jerusalém. Eu gosto muito de Atos dos Apóstolos, parece que eu vivi aquele momento, né? Eu também. Eu já entro já no espírito mesmo, em Jerusalém e em Cesareia, né? Eu também Embora sinto aquelas assim. pessoas tivessem passado pelo batismo de João Batista, mas era necessário que fossem batizados em nome de Cristo como um sinal de testemunho de sua nova fé. Amém. Né? O começo do cristianismo. Meu Deus, que aquele momento ali que o povo foram batizados, né? O Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos capacita. Né? Você vê que as roupas, né? Os lenços, as pessoas eram curadas, né? As pessoas queriam ser curadas através daqueles lenços, só nos lenços. Mas a gente tem que falar assim, a gente tem que pregar Jesus, a gente tem que falar, né, do eterno, né, para as vidas das pessoas. E por isso que o Senhor Jesus, ele enviou ali o Espírito Santo, né? E aquelas pessoas foram batizadas e começaram a falar em línguas estranhas. Interessante é que desde o início que eu estou falando de línguas, quando a gente abriu, né? Eu comecei a falar variedade de línguas. Eu não sabia que você ia falar sobre Atos dos Apóstolos. Amém? Eu vou perguntar a alguém se quer falar alguma coisa. A presbítera Carla. Quer falar? Então, pastor Tarcísio, com essa pregação, essa ministração, o shalom a todos, né? Pastor, eu estou aqui, ó, tá vendo? A senhora gosta de mim, então eu estou aqui. Então, quando ele estava ministrando, o que eu achei interessante é a profundidade do ser, né? O viver verdadeiramente o testemunho de Jesus Cristo na Terra. Eu costumo falar com as meninas assim, quando o pastor Tarcísio falou aí que quando nós temos Jesus, é impossível não amar. Mas ele foi perseguido e eu achava interessante que todas as vezes que alguém queria fazer algo com ele, ele falava assim, vamos nos ir daqui. Ele saía do lugar para evitar problema, evitar situações. Então, nós, como evangélicos, como cristãos, se verdadeiramente nós tivéssemos esse sentido de, no lugar de Jesus, o que você faria? Eu acredito, pastor Tarcísio, que o evangelho seria expandido de uma forma muito tremenda. Eu tenho uma bênção para contar com o que o senhor falou aí em relação a amar vidas, né? Eu tenho algumas meninas que eu cuido e elas amam Jesus. E elas não entendem, por exemplo, algumas me chamam de pastora, mas assim, às vezes elas querem ir em um restaurante, aí eu vou com elas. E eu estou ali no meio delas, eu não pratico as mesmas coisas que elas, mas eu estou sempre junto, né? E ontem essa menina chegou do exterior e ela estava com um problema seríssimo de coluna. Eu falei para ela assim, meu amor, eu não quero que você seja como eu sou. Não quero que você seja crente porque eu sou. Eu quero que você tenha uma experiência com Deus. Comece a ler a Bíblia, mesmo sem você entender. Lê o livro de Salmos, que é fácil, ela é tipo assim, o senhor sabe que esse povo cético com Jesus e as religiões deles, que eles não creem que Jesus poderia fazer uma transformação. Eu falei, eu não vou fazer nada com você só lê a Bíblia. Isso tem mais ou menos uns 30 dias que ela está lendo todo dia um livro de Salmos, e ontem, na hora do culto no lar, ela falou assim, eu fiz uma interrogação dela, disse assim, o que é que vocês querem de Deus? Fala para ele agora, que vocês vão entender que ele é vivo e ele é real. Ele pode, vocês não estão vendo, mas ele está aqui. E o que aconteceu, que o senhor falou, exatamente. E ela pediu a Jesus a cura dela, que é tudo que ela mais quer, a cura, que ela está com problema de coluna, não estava, né? Pastor, creia no que Deus está, o que eu estou falando. O pastor que ministrou foi exatamente naquele homem que estava há 38 anos no tanque. E ministrou, e ela chorava. No final de tudo,
pastor ministrou nela, ela foi para a maca. Quando ela levantou, aí o pastor falou, faz um movimento que você não fazia. E ela olhando para a gente assim com medo. Ela falou, meu filho, você não pediu a Jesus para te curar? Jesus veio aqui por causa de você. E aí, depois ela ficou rindo, pastor, aquela felicidade, aquela alegria, tipo assim, Deus ministrou aquilo nela. No final de tudo, ela aceitou Jesus. E ela falou assim uma coisa muito interessante, ela disse assim, eu agora quero só uma coisa, que onde eu for, eu possa levar esse Jesus de uma forma fiel e verdadeira. Então, assim, Glória para a a glória de Deus, o que o Senhor acabou de ministrar, não é a nossa palavra, não é o nosso evangelho. Às vezes a gente quer enfiar Jesus nas pessoas, que as pessoas têm que se converter. Eu preciso dar exemplo para as pessoas em que Jesus ele é real, ele é verdadeiro. O que o Senhor ministrou agora, eu fiquei regozijada, mesmo que às vezes eu não estou aparecendo, mas eu estou sempre ouvindo as ministrações. E eu costumo dizer que essa live, assim, debaixo do sangue de Jesus, que todos que entrem, mesmo fazendo alguma coisa, preste atenção nas palavras. Nós só precisamos ser como Jesus. Nós não precisamos querer que ninguém aceite ele, mas nós precisamos que as pessoas tenham vontade de ter ele na vida delas, porque isso é um evangelho de fato, de verdade. Deus abençoe vocês. Eu amo todos, todos, todos. Eu fico orando só por vocês daqui, tá? Amém. Glória a Deus. Obrigada.